Parabéns! Se você entrou aqui nesse vídeo achando que eu sou apenas um bolsonarista, neofascista, nazista enviado pela CIA para criticar o PT e a esquerda, você se fudeu. Fica até o final desse vídeo que eu acredito que você vai se surpreender com o que eu tenho para dizer aqui. O que eu vim falar aqui com você? Eu tô trazendo um artigo escrito pelo Rui Fausto, lá em 2016, na época do impeachment da Dilma, na revista Piauí. O Rui Fausto, para quem não conhece, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Paris, ou melhor, era, porque ele faleceu em 2020, e professor emérito da USP, do Departamento de Filosofia, e uma referência no estudo do marxismo. Por causa da época aí do impeachment da Dilma, ele decidiu escrever um artigo chamado Reconstruindo a Esquerda, que veio até servir de base para um dos livros mais famosos dele, O Caminhos da Esquerda. O Rui Fausto ele já começa o artigo dele sem rodeios. Ele diz que a esquerda nos últimos 100 anos desenvolveu desvios, que ele chama de doenças, também de patologias, que devem ser observadas, devem ser reconhecidas, porque elas limitam o movimento da esquerda, lembrando, ele é de esquerda, limitam o movimento da esquerda e dão armas aos adversários políticos, no caso, né, a direita, a extrema-direita, liberais, toda essa galera que não é de esquerda. E quais são essas três doenças, essas três patologias que o Rui Fausto cita no artigo dele? Primeiro, totalitarismo. Ele diz que, apesar de ser considerado heresia, dizer o que ele diz no artigo, ele diz que é necessário dissociar o projeto de esquerda, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela se propõe a ser, igualitário, de justiça, contra a opressão, contra a opressão que o poder em si gera, dos projetos que se apresentam como representativos dessa esquerda. Então, uma coisa são os projetos realmente de esquerda e outra coisa são os projetos que se dizem representativos da esquerda. A gente pode até debater se existe tal tipo de coisa, se isso não é uma coisa meio subjetiva ou não, mas todo mundo entende mais ou menos o que ele quer dizer com isso. E aí ele cita os horrores que todo mundo conhece dos massacres, da opressão, da fome soviética, da fome, da opressão maoísta, as milhões de vidas que foram tiradas, e sintetiza que esse Estado totalitário, todo esse totalitarismo, toda essa opressão estatal é o oposto do ideário da esquerda. Se a gente for parar para lembrar da Revolução Francesa, por exemplo, que eu acredito que seja um exemplo mais fiel do ideário de esquerda. Em seguida ele avalia como é que está essa questão do totalitarismo, a adoção, a adesão ao totalitarismo, ao modelo totalitarista no mundo e no Brasil. Ele diz que na Europa houve uma evolução nesse pensamento. Poucos são os que até hoje defendem o totalitarismo ou o neototalitarismo. Ele inclui leninismo, trotskismo, maoísmo, todos esses ismos. Então poucos são os que defendem o totalitarismo de esquerda ainda hoje. No Brasil, ele avalia a situação de uma forma diferente. E para pior, ele diz que diversos partidos, PSTU, PCdoB, PCO, entre outros, reivindicam o stalinismo, reivindicam o leninismo, castrismo, entre outros. E que aqui no Brasil, esses movimentos possuem certo peso, principalmente nas organizações estudantis. Veja só, né? Se você ouvir esse discurso de bolsonarista falando que a universidade só tem esquerdista, só tem comunista, pelo visto a gente tem uma confirmação aí de que é mais ou menos por esse caminho mesmo. O filósofo nota, com bastante pesar, que o principal partido de esquerda do país flerta com o totalitarismo, abre aspas. É notório que uma parcela considerável de simpatizantes e militantes petistas tem certas ilusões com relação a partidos e movimentos totalitários. Ele cita que o núcleo do PT tem muitos defensores do castrismo, por exemplo, e ele avalia isso como muito negativo. Fausto diz que a violência dos movimentos estudantis dentro das universidades refletem a adesão desse totalitarismo. E aí ele cita o caso da própria universidade que ele dava aula. O tipo de violência de esquerda a que se tem assistido há alguns anos na USP é propriamente lamentável. Que a esquerda não se engane, seus efeitos são negativos. Pode levar à destruição da universidade. E tal tipo de movimento só pode beneficiar a direita. Bom, o terceiro ponto que o Rui Fausto apresenta, que eu vou colocar primeiro, é o populismo. O que ele fala sobre o populismo? O governo populista pode ser caracterizado de 2 a 3 dos seguintes parâmetros. Primeiro, uma liderança carismática autoritária. Segundo, uma política que une, pelo menos na aparência, interesses de classes antagônicas, né, burguesia e proletariado. E terceiro, uma permissividade, uma vista grossa na administração da riqueza pública. Ele exemplifica isso dizendo que Getúlio Vargas era um populista e desses 3 parâmetros
parâmetros, o que marcava Getúlio Vargas eram os dois primeiros, ou seja, a liderança carismática autoritária e uma política que unia diversos interesses antagônicos. Getúlio Vargas não ficou rico com corrupção, digamos assim, que seria a permissividade na administração pública. Trazendo para o petismo, e aí o petismo, ele nesse momento quase iguala com o governo Lula, porque o Lula meio que manda no partido até hoje. Ele diz que esse governo é populista, sim, mas o foco, ao invés de ser a liderança carismática autoritária, tá? Porque, em tese, ele coloca que o Lula não foi autoritário, apesar de ser bem carismático. O governo petista tem como principal característica desses três parâmetros populistas permissividade na administração da riqueza pública. E aí o filósofo ele não poupa palavras para criticar os indicativos, as evidências trazidas à tona, para criticar o aparelhamento e a corrupção de agentes e de órgãos inteiros públicos, né? E que é errado dizer que foi feito o que tinha que ser feito, porque no final das contas, a esquerda saiu dessa história totalmente desmoralizada, totalmente acabada, e permitiu a ascensão da direita e da extrema-direita. Para o Rui Fausto, o petismo e o lulismo, que ele iguala, é a pior patologia da esquerda brasileira no momento. E para exemplificar isso, ele cita uma colega acadêmica, uma professora da USP, do Departamento de Filosofia, e também a referência dentro da universidade, que é a Marilena Chaui. Diferentemente do Rui Fausto, ela não fez autocrítica em nenhum momento de nenhuma circunstância do governo petista. Ela, para quem não sabe, é uma das mais petistas do núcleo intelectual da esquerda. E para ela, apesar de todas as evidências que a Lava Jato trouxe, a Lava Jato é um projeto fascista da pequena burguesia, capitalista, nazista, reptiliana, e chega a fazer a seguinte acusação sobre o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi treinado pela CIA para entregar o pré-sal aos americanos. Pois é. E o Rui Fausto, ele não concorda com isso. Ele fala, olha, a gente pode até dizer que a forma como foi conduzida a Operação Lava Jato teve falhas, que pode ter tido parcialidade ou pode ter tido interesses escusos, mas, Marilena, de onde você tirou isso? Isso é total o mesmo tipo de pensamento que a gente vê com os seguidores do Olavo de Carvalho. Saem umas informações, saem umas acusações que não tem pé nem cabeça. E a segunda, que eu estou colocando como terceira patologia, para mim não é exatamente uma patologia da esquerda, mas considerando que o Rui Fausto é um marxista e um idealista da esquerda, ele vê isso como negativo. Ele dá o nome de adesismo. Pode ser também adaptado para reformismo. Basicamente exemplifica como se fosse o governo do FHC. Ele diz que isso é uma patologia da esquerda porque Fernando Henrique Cardoso e outros políticos que eram originalmente 100% de esquerda teriam ido cada vez mais para a direita, cada vez mais aceitando o sistema econômico vigente, que é o capitalismo, né? A economia de mercado, e que isso é uma coisa ruim. Por que eu estou colocando isso por último? Porque eu defendo essas ideias mais liberais e porque isso em si é muito debatível, né? Populismo e totalitarismo, eu acredito que todo mundo concorda que é ruim, pelo menos todo mundo sensato. Reformismo, ele coloca como uma coisa ruim porque o grande capital, o capitalismo financeiro, tem que ser neutralizado, tem que ser controlado. Enfim, isso é um debate infinito que ficaria para outro vídeo. Se você chegou aqui até o final, eu espero que você tenha tirado boas reflexões a partir desse texto do filósofo, porque realmente foi uma coisa que me fez pensar. O artigo é muito maior, faz bastante críticas à direita e a políticas públicas que foram implementadas no governo FHC, no governo Lula, e muito interessante, muito enriquecedor. E eu estou trazendo essas três autocríticas que o Rui Fausto faz para o governo petista, tentando mostrar um caminho de salvação para a esquerda. É isso, se você gostou, já sabe, se inscreve, deixa o like, e de tempos em tempos eu vou colocando mais conteúdo aqui que possa agregar valor aí para vocês no debate, na discussão e no aprendizado de novas ideias, difundir novas ideias liberais aqui no canal. Valeu, gente, um abraço.